Voltou. Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar do capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai falar exatamente sobre os itens de 3 a 6, que é aquele que se eleva será rebaixado. Então ele começa assim, né? Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então aqui Jesus já fala, né? Que se não nos converterdes e tornardes quais crianças, né? Então já aqui já nos convidando à prática da reforma íntima, né? Se faz necessário a gente se melhorar, buscar estar se aperfeiçoando, buscar estar cada vez mais em sintonia com a lei de Deus. Depois ali ele fala: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. Aí a gente que tem a mania de distorcer o sentido da maioria das palavras, né? A gente já pensa, Jesus está pedindo para a gente se rebaixar, no sentido de se inferiorizar, de se sentir menosprezado. Mas quando a gente vai no dicionário, uma das definições de humilhar é se tornar humilde, mostrar-se humilde, rebaixar-se no que diz sentido em ser resignado a Deus. Então é nesse sentido o se humilhar, se tornar humilde, para que assim a gente consiga ter o nosso coração mais aberto para aceitar as verdades de Deus e progredir como se faz necessário. E mais adiante Jesus fala: aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Na minha interpretação, aqui ele não está falando, ó, aquele que receber, vem aqui uma criança, toma, recebe ela. Aqui ele está falando do significado que a criança representa, né? Que é a simplicidade, a inocência, a pureza de coração. Então, quando ele fala aquele que recebe em meu nome a uma criança, ele está falando o aceitar a Deus, o receber essa inocência dentro de si, de maneira então a se tornar digno de adentrar no reino dos céus, que é somente para os humildes, aqueles que se comparam a uma criança no que diz respeito à pureza de coração, à inocência, né, a confiança naqueles que nos conduz, né? No caso, nosso Pai, Deus. E só falando de humilhar, há outros significados, né? Como tratar desdenhosamente, com soberba, rebaixar, oprimir. Não era desse significado de humilhar que Jesus estava falando, mas sim do outro, né? O de se tornar humilde. Aqui uma outra passagem. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então,
Por que essa mãe vai lá pedir para Jesus dar um lugar aos seus dois filhos, um à direita e um à sua esquerda? É o egoísmo? Não, não é, né? É aquele que a gente mais conhece de mãe, o amor. Então aquela mãe estava querendo o melhor para os seus filhos, né? E uma vez que ela reconheceu Jesus ali como um representante de Deus da terra, ela viu que ao lado dele os filhos delas estariam seguros. Então por isso ela pediu que Jesus concedesse a eles um lugar no reino, no seu reino, um à direita e outro à esquerda. E Jesus então responde, né? Não sabes o que pede. O que Jesus queria dizer? Ela não tinha todo o conhecimento ainda a respeito das leis divinas e do se fazer necessário praticar as leis divinas no que diz respeito à prática do amor, da caridade para com o próximo, para que sejamos então merecedores de adentrar no reino de Jesus. Então essa mãe, ela não sabia que para chegar em determinado lugar se faz necessário trabalhar antes para depois colher os frutos desse trabalho. Então foi por falta de conhecimento que ela pediu aquilo para Jesus. Faltava então para ela o conhecimento do fazer por onde merecer. E mais embaixo, quando Jesus fala, não me cabe a mim vou-lo conceder, isso será para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Quem são esses aqueles? Será que Deus já escolheu alguns para irem para lá, né? A gente sabe muito bem que não, né? Deus criou todos os seus filhos iguais, simples e ignorantes, e como nosso amigo William disse, ama a todos do fundo do seu coração. Então aqueles é quem? Aqueles que fizeram a observância, a obediência e a prática das leis divinas e que, como consequência de todas essas ações positivas, lá na frente tem o merecimento de adentrarem no reino de Jesus. Então, aqueles para quem meu Pai tem preparado é o quê? É um mundo melhor, que um dia a gente espera chegar lá, e a gente já sabe que esse mundo existe, e ele já está lá preparado para nós. Mas se faz necessário a gente fazer a nossa parte para ser digno de ir lá adentrar. Então, é sempre nos convidando ao se converter, a nossa reforma íntima e fazer observância e a prática das leis de Deus, para que a gente possa então colher tudo isso que Jesus nos prometeu dessa vida futura maravilhosa. Continuando nessa mesma passagem, ouvindo isso, os 10 apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império? Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículo de 20 a 28. Então os 10 apóstolos, como diz na passagem, se indignaram. E que motivo os apóstolos tinham para se indignar? Nenhum. Simplesmente deixaram sobreparecer uma fraqueza do momento a qual todos nós estamos sujeitos quando estamos aqui na carne. Muito pelo contrário, eles tinham a oportunidade de praticar algo que Jesus ensinou muito bem, a indulgência, reconhecendo que aquela mãe só pedia aquilo por falta de conhecimento. Então eles tinham a oportunidade de praticar a indulgência, mas se indignaram. Foi um equívoco, como todos nós cometemos equívocos a todo tempo. E tanto é que Jesus, segundo a passagem, Jesus nem dá muito mais atenção a isso, não é falado muito a respeito. Mas sim ele fala. Então ele chama os 2 meninos, né? Jesus chamando-os para perto de si, falando dos 2 irmãos. Sabeis que o príncipe das nações as dominam e que os grandes as tratam com império? E aí vamos no dicionário, né? O que é império, né? Imperioso, que ordena de modo energético, sem aceitar resposta, que reivindica obediência, autoritário, tom imperioso, que se manifesta de modo arrogante, orgulhoso. Jesus fala que não seja assim entre vós, já antevendo, né, o que a gente vê ainda até hoje, né? A falta do conhecimento das leis divinas, a falta do conhecimento sobre Deus, sobre a vida futura,
o pensamento apenas aqui na terra, nas coisas materiais, e que leva irmãos brigarem, lutarem contra irmãos, buscarem se destruir um ao outro na busca dos seus objetivos totalmente materiais, poder, posições, riqueza, reconhecimento aqui na terra perante os outros homens. Então, Jesus já imaginando que aqueles dois filhos, dois irmãos, querendo crescer na vida, de repente fariam tudo para serem vitoriosos, ele já falou, não siga o exemplo dos grandes líderes que temos hoje na terra. Eles dominam e comandam através da subjugação dos outros, através da imposição de poder, e não é isso que Deus espera de nós. E Jesus tentou alertar aqueles irmãos que eles tenham prestado atenção no conselho de Jesus. E mais adiante, então, ele fala aqui, né? Assim não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Aí a palavra aqui, redenção, no sentido figurado, amparo, que auxilia em circunstâncias muito difíceis. Segundo a fonte que eu busquei na internet, eles falam que na teologia significa salvação da humanidade por Jesus Cristo. Mas há uma outra definição aqui que é a que eu prefiro. Redenção, ação ou efeito de redimir, ato de se redimir. E aí sim ter a salvação. Então Jesus não fez tudo aquilo, morreu na cruz e estamos salvos. Não, a redenção da qual ele fala é a redenção de nos convidar a nos redimirmos, a observar as leis de Deus, reconhecer que a gente precisa respeitá-las, reconhecer que somos todos irmãos perante o Criador, deixar de lado então essas brigas, essa ganância, essa busca pelo poder que só separa famílias, nações. Então a redenção da qual o apóstolo fala e a qual Jesus então deu o exemplo, era a redenção de nos convidar a nos redimir, a nos humilhar no sentido de se tornar humilde e então sim ser digno de ter a salvação no reino do céu, que está lá a nos esperar. Outra passagem. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Mais uma vez, nos convidando à prática do quê? Da humildade. Por que se achar no direito de estar no melhor lugar? Somos em 10 e 20 pessoas. Por que eu que vou sentar no melhor lugar? Por que não é o outro que tem esse direito? Então, se na dúvida, vai para o último. E se você for merecedor do primeiro, alguém com certeza vai te convidar a, como diz Jesus aqui nesse belo exemplo. Então, se rebaixa ou se rebaixar não é se inferiorizar, é mostrar humildade. E mesmo se você sentando no último local, o anfitrião não te convidar para subir, continue feliz, você pelo menos está lá, participando, seja lá do que for. Então a gente tem que buscar ser feliz da maneira que é possível, ser feliz com aquilo que a gente tem, com aquilo que nos rodeia. Se a gente almeja algo mais, que nos esforcemos para tal, mas de maneira sadia, de maneira que a gente não venha lesar a integridade e nem a consciência de ninguém. Dessa forma, sim, a gente tem o direito de buscar coisas melhores, mas com humildade
E se a gente buscar e por acaso não conquistar, paciência, você fez a sua parte, você se esforçou numa nova oportunidade, se não nessa vida ou noutra, você não vai precisar se esforçar tanto, porque você já passou pela prova de se esforçar para obter determinada coisa. Então, nada é perdido. Que a gente faça sempre as coisas de boa intenção, de bom coração, que um dia os frutos serão colhidos. Mas não cabe a nós saber o momento desse fruto, cabe a Deus, que tem muito mais, que é perfeito e que tem todo o conhecimento já da nossa caminhada nessas vidas atuais e passadas. Então, e ele fala, se você põe então no último lugar e o anfitrião te convida, ele fala, será então motivo de glória perante a todos. Mas aqui ele está falando de qual glória? A glória do reconhecimento. Reconhecimento por ser bem quisto, estimado e querido pelo anfitrião. Não porque você é melhor do que ninguém, mas você é uma pessoa que é bem quista do dono da casa e ele faz questão de ter você perto dele. Então, é esse o sentido do motivo de glória. Não é aqui a glória do orgulho e da vaidade, que é a glória que impera no nosso mundo, infelizmente. Então, estas máximas decorrem do princípio de humildade. Sempre aí a humildade, que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Então tudo aqui sobre a humildade, sobre o exemplo da criança, sobre o se humilhar, já falamos, né? É o se colocar em sintonia com Deus, é o buscar, como o nosso amigo William bem falou, se instruir. É obrigação nossa se instruir. Ninguém vai chegar no mundo perfeito sem estar instruído moralmente e intelectualmente. E Deus não vai colocar essas instruções dentro da nossa cabeça. A gente tem a centelha divina para acessar essas informações, mas se faz necessário o nosso esforço para tal. Então ninguém vai chegar no mundo melhor sem se instruir. Então é obrigado a gente se instruir, ainda mais uma vez que a gente se encontra em um momento em que pelo menos a maioria sabe ler, sabe escrever, e se não souber ler nem escrever, não precisa, é só ouvir, assistir palestras que estão aí milhares no YouTube, né? Então as ferramentas a gente já tem, a gente precisa praticar, usar mais elas para que a gente consiga ascender, caminhar na direção do Pai. E quando ele fala, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade, isso se aplica àquele que não se vangloria, que não se envaidece. Então, por mais que você já esteja no caminho bom, fazendo coisas boas, corretas, não está prejudicando a ninguém, não se envaideça por isso. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. É a nossa obrigação agir dessa forma para podermos ascender a lugares melhores. Então não nos sintamos melhor do que ninguém se a gente já não tem inveja, se a gente não deseja o mal. Se a gente está assim, vai descendo de já ser assim, está precisando corrigir alguma coisa ainda. Então, o orai e o vigiai constante. Então, a mesma ideia fundamental se nos depara nessa outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se elevar será rebaixado. Então, quantas vezes, né, as mesmas frases, as mesmas palavras, porque a gente está precisando ouvir elas várias vezes, né, que não está entrando na cabeça, ou entra por um lado e sai pelo outro. Então, é necessário a gente estar sempre em contato com essas informações, porque quanto mais contato a gente tem, mais a gente se polucia. Se a gente se afasta do contato com a informação, a gente começa a cometer aqueles vícios do passado que a gente já estava eliminando, e vai fazendo de novo, e vai pegando mais gosto de novo. Quando a gente está em contato com a informação, por mais que a gente ainda cometa alguns deslizes, a gente fala, de novo eu errei, ou de novo, a gente se cobra, mas se a gente não está em contato com coisa edificante, a gente faz
e passa por isso mesmo, porque às vezes quem está ao nosso redor está fazendo igual ou pior, você fala, estão fazendo pior do que eu, e aí vai. Então a gente não pode relaxar, a gente tem que estar buscando sempre estar em contato com coisas edificantes, porque são coisas edificantes que vão nos tornar edificantes, e não o contrário. Então, o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes. A gente só vai levar o que a gente é para o outro lado. Ou é virtude ou é vícios. Se for vícios, não vamos estar indo ainda para o reino do céu, vamos estar passando por outros lugares não muito agradáveis, porque se faz necessário a regeneração, a reparação dos equívocos. Então, se a gente não está querendo ir para um lugar não muito agradável, que a gente busque praticar mais coisas boas, adquirir mais virtudes. Senão, como ele diz aqui, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida. A riqueza, os títulos, a glória aqui, né, no mau uso da palavra, a nobreza do nascimento, né? Você se sentir melhor do que os outros, nobreza de nascimento. Quem seria Deus, né, se as pessoas fossem nobres pelo fato de nascer filho de um nobre, de um rei, ou seja lá o que for? Deus é perfeito, a nobreza vem do coração e da atitude que as pessoas têm perante umas com as outras. Então, nasceu rico, você só é rico materialmente, não necessariamente rico do espírito. Então a gente tem que prestar atenção a isso. E aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá, porque é na riqueza ou na pobreza, em qualquer lugar a gente tem a oportunidade de estar praticando as leis divinas, que é o amor, a caridade para com o próximo, a indulgência, o respeito. Isso não requer dinheiro, não requer instrução, basta o bom coração. Então é isso que a gente tem que alimentar mais dentro de nós. Então, nada mais possuindo, senão isso, coisas materiais, chegaram ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espinzinharam. Não leva nada de virtude, chega lá com a vaidade e o orgulho, veio de procurar saber o que aquele que na terra era o seu empregado e lá está repleto de luz, veio de procurar saber o que ele fez para estar daquela forma, olha com indiferença e ainda julga a Deus. Que Deus é esse que fez esse miserável dessa forma e eu estou aqui assim? Então a falta de humildade, né? Falta de vez de reconhecer que se equivocou, ainda vai procurar uma forma de culpar outro, de culpar o exterior pela posição não muito agradável na qual ele se encontra. Então, esses que foram para lá, que carregaram apenas títulos e a glória no mau sentido, qual que é essa glória que eles levaram? A do orgulho, da vaidade, soberba, arrogância, superioridade, resultante da indiferença para com o próximo. É a glória dos homens, a qual não apraz a Deus. E aquele outro que realmente estava resplandecente de glória, a verdadeira glória é a glória que devemos objetivar, é aquele que regozija-se, alegra-se, contenta-se com as bênçãos de Deus, frutos da observância, respeito e cumprimento das suas leis divinas. São frutos da prática da humildade, caridade e amor para com o próximo. Então são essas coisas que vão nos possibilitar chegar lá do outro lado e podemos nos encontrar cheios de glória, né? Que seja essa glória das bênçãos de Deus, a glória repleta de amor e de humildade, não a glória dos homens aqui na terra. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio, nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições,
desse em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, por que muitos que se viram em posições de grande, como ele diz aqui, isso, em posições elevadas na terra, numa encarnação seguinte, se vê rebaixado? Porque se faz necessário que a justiça de Deus também se cumpra. É a necessidade do resgate e do reparo das faltas e dos equívocos cometidos. Uma vez que Deus é perfeito, se a gente se equivocou, Ele não pode simplesmente passar a mão na nossa cabeça, ó, eu sou muito bom, que Ele é perfeito, tá bom, vai, você errou, mas vem pra cá. Não, você vai ter que reparar o seu erro para aprender que não é assim que se faz. Então é como já foi dito várias vezes hoje mesmo aqui, a necessidade de saber lidar com as situações não muito agradáveis da vida, seja uma doença, seja um desapontamento amoroso, seja um desapontamento profissional. A gente tem que saber lidar com essas coisas desagradáveis com bom senso, com paciência, porque a gente está vivendo uma época em que jovens, coisa mais comum com o jovem agora é burnout. Não vai trabalhar que está com a mente toda atrapalhada. A mente lá novinha, zero bala para trabalhar, para fazer tudo pela frente e com burnout. Por quê? Porque não tem equilíbrio emocional para lidar com dificuldades. Não foi criado para lidar com dificuldades, principalmente nos países onde a pobreza não está muito presente, onde o bem material, todos possuem um mínimo digno para sobreviver, onde não há a miséria. Então eles não vivem a dificuldade desde criança, os pais não ensinam a dar valor às coisas boas que têm, mostrando que em outros lugares as pessoas não têm nem 1% do que eles possuem. E aí quando a dificuldade aparece, eles não estão preparados emocionalmente para lidar com a dificuldade. E aí muitos, infelizmente, optam pelo caminho, pela porta dos fundos. Puxa lá a cordinha do suicídio, dizendo que não tem mais razão para viver. Como pode um jovem cheio de vida, cheio de saúde, falar que não tem razão para viver? Você vai para a África lá, aquele povo miserável, dando risada. Sem ter o que comer e dando risada. Não temos desculpa para isso, né? Então, falta o quê? Deus no coração. Porque é Deus que nos traz esse equilíbrio, que nos traz essa resistência no momento da dificuldade. Porque se nada material nos traz a resposta, a gente olha para cima e fala, ô Deus, me ajuda, ô meu anjo da guarda. E a resposta vem, aquela força, vem alguma coisa que te reanima. Mas se você não lembra de pedir para Deus, como é que Ele vai te ajudar? Tem que ter a humildade de pedir ajuda, senão não vai. Então precisamos fazer observância. E a informação está aí ao nosso redor, mas a gente está deixando o materialismo tomar conta de tudo. A gente precisa prestar atenção em tudo que está ao nosso redor. Não se deixar se levar pelas pessoas que vivem simplesmente do materialismo, pela pessoa que quer te prejudicar na empresa. Não se deixe levar por isso. Seja perseverante. Ó, como diz aqui, ó. Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Não é aqui que a gente tem que procurar estar colhendo tudo aquilo que a gente quer. A gente tem que se esforçar aqui, mas é do lado de lá que a gente vai colher realmente tudo que a gente precisa e merece. Então, se faz necessário fazer bom uso dos recursos de Deus, que Deus momentaneamente nos confia nas mãos. Então, como ele diz aqui, aquele que numa vida teve a posição muito elevada, necessariamente ele tem que cair? Não, não tem que cair. Se ele é um milionário, mas se ele faz atenção às leis de Deus, se ele busca praticar os ensinamentos de Jesus Cristo,
ele vai tirar um grande proveito dessa riqueza toda que ele tem para auxiliar aqueles que são menos favorecidos. É por isso que Deus põe riqueza na mão das pessoas, para evoluir o nosso mundo, porque a gente precisa evoluir intelectualmente. A tecnologia não vem sem a evolução intelectual. Mas temos que evoluir também moralmente. Dinheiro para a tecnologia e dinheiro para o bem-estar comum. A gente não pode viver num país milionário tendo tudo e achar normal quem está na miséria. Ah, ele que nasceu lá. Não, não é assim. Estamos no mesmo planeta. O planeta não vai evoluir num canto só, ele tem que evoluir como um todo. Então a gente precisa fazer mais observância às leis de Deus. Se temos em excesso, compartilhemos com aqueles que têm escassez. É simples. Então, o buscar do lugar mais humilde e mais modesto se aplica a todos, ricos e pobres de bens materiais. Todos nós temos que buscar esse lugar mais humilde e mais modesto, independente de sermos ricos ou pobres. Isso aqui não é função de pobre. Na pobreza é mais fácil, porque na dificuldade a gente é mais fácil se lembrar de Deus. Na riqueza é mais difícil por causa do bem material. Mas somos todos que temos que buscar esse lugar mais simples e mais modesto. O fato de ser rico não impede que a pessoa busque ser humilde e modesta. O que impede é a cegueira momentânea causada pelo orgulho, pela vaidade e pela indiferença com a vida alheia. Um dos piores males da nossa sociedade hoje é a indiferença. Enquanto achamos que é normal a fome em regiões pobres, a violência em lugares marginalizados ou a intolerância religiosa entre povos, achar que isso é normal porque é histórico, isso é ser indiferente. Se a gente não tem como fazer nada físico, que a gente faça em pensamento, orando pelo nosso planeta, orando por aquele que passa fome, orando pelas regiões marginalizadas, onde parece que o crime é que toma conta, orando por esses irmãos que estão em guerra religiosa, dizendo que estão brigando em nome de Deus. Se Deus é um só, como é que pode ter dois grupos brigando? Né? É a falta de pensar, a falta de se humilhar perante a Deus, de refletir. Então o progresso que a gente tanto espera se dará da mesma forma, mesmo com essa nossa indiferença, porém em passos muito mais lentos. Contra a lei de progresso a gente não tem força, é uma lei divina e contra a qual o nosso livre-arbítrio não tem o poder de cessar. A gente pode, no máximo, como a gente vem fazendo, retardar, mas a gente vai para frente de qualquer jeito. A diferença é se vamos mais rápido ou se vamos mais lento. E o que está retardando o nosso progresso é essa indiferença para com o próximo. Esse achar normal as coisas erradas. A gente não pode achar normal coisas erradas. O que é certo e ponto final. O que é errado, a gente tem que trabalhar para corrigi-lo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, o início do item 8 fala assim: cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou o do vício. Então, todas as épocas são marcadas ou o cunho da virtude ou do vício. A virtude está respaldada pelo amor, pela caridade, né, pela preocupação com o próximo, pela indulgência. O vício é tudo que a gente conhece, essa indiferença, o orgulho, a vaidade. Mas independente se a época é marcada pela virtude ou pelo vício, o mundo vai para frente. A diferença, como já foi dito, é a velocidade desse progresso. Então, cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que atende salvar ou perder. Então a gente se salva mais rápido, a gente se perde nos nossos próprios tropeços pelas más escolhas. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, né? Porque infelizmente ainda não estamos lá naquele nível moral, mas a atividade intelectual já está aqui bem presente. A tecnologia está ainda de ponta em ponta, só está faltando mais corações bons aí tomando conta dessa tecnologia para começar a desenvolver coisas que sejam bom para todo mundo, para desenvolver coisas que não fazem bem para ninguém,
parar de investir em armamentos, né? Parar de investir em descoberta de droga, que hoje a droga não é mais erva, né? As drogas do momento aí é tudo coisa industrializada. Então tem que parar de usar a tecnologia para essas coisas ruins e desenvolver ela para o lado bom para que a moralidade venha junto. E o vício da nossa época, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, há quanto tempo foi escrito? O vício da nossa época é a indiferença moral. Essa indiferença de um para com o outro, de ver o outro na miséria e achar que é normal. Ou quando já conhece um pouco de Deus, de religião, seja espiritismo ou qual for, não, se está assim é porque merece. Isso é indiferença. Só Deus sabe o que cada um merece. A nós cabe buscar ajudar a todos quanto for possível, da melhor maneira possível. Porque a gente tenta ajudar uma pessoa, se ela precisa passar pelaquela aprovação, pelaquela dificuldade, de toda a ajuda que a gente fizer, só vai chegar nela mesmo efetivamente aquilo que Deus permitir. Agora, se a gente não fizer nada, a gente está deixando de praticar uma das coisas que Jesus mais falou, mais nos ensinou, que é a caridade, o se colocar no lugar do próximo. Não ajudar seja quem for, é não praticar caridade, é praticar essa indiferença moral que está retardando a evolução do nosso planeta. Então, como foi dito aqui pelo nosso amigo William, vamos buscar nos instruir, ler mais. Precisa. Por mais que a gente já saiba, precisa. É igual como qualquer outra área de estudo. Você pode ser bom em matemática. Você estuda e você faz cálculos lá, ó, milagrosos. Você fica um ano sem pegar num livro de matemática sem fazer cálculo. Na hora que te der uma fórmula lá mais complicada, você vai resolver de primeira? Não vai. Vai precisar você pegar lá, rever, aqui. Aí você vai fazer, porque você já sabe. Mas você esquece. Então a gente não pode se afastar das boas instruções. A gente tá sempre tendo contato com a boa leitura. Tanta porcaria que tem nesse mundo para ficar lendo. Tem que procurar ler coisas boas. Coisas que realmente agreguem para nós. E assim a gente vai ajudar o nosso mundo a melhorar um pouquinho mais rápido. De qualquer forma ele vai. Uma vez que tem mais um pouquinho de minutinho, nesse item 8 mesmo, o nosso amigo completa aqui falando dessa atividade intelectual. Ele fala assim, eu digo atividade porque uma pessoa de gênio que busca se instruir, que se sintoniza com os ensinamentos de Jesus, ela se eleva a determinado ponto que ela consegue enxergar lá na frente e já antever a maravilha que nos espera. Agora a atividade intelectual é essa massa unida na mesma direção, já do bem, mas cada um fazendo um pouquinho. Vai evoluir, vai, mas só que muito mais devagar. Então temos que buscar nos transformarmos mais em gênios, não no gênio de ser pessoas hiper inteligente, não é isso. Gênio no sentido de se sintonizar com os ensinamentos de Jesus para que essa doutrina realmente adentre aos nossos corações e a gente de coração mais calmo, puro e vibrações mais elevadas consiga realmente antever esse futuro que nos espera, que é um mundo melhor. E aí o nosso mundo vai muito mais rápido quando a maioria das pessoas estiverem já vibrando nessa mesma sintonia. Então que o querido Mestre Jesus nos ilumine e continue nos inspirando para que a gente siga nessa direção e evite os equívocos que já cometemos no passado ou ainda mesmo nessa reencarnação. Obrigado. Obrigado, Pai da vida. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, pela oportunidade de relembrarmos, reestudarmos os Seus ensinamentos. As informações já estão aí, que cada vez mais elas adentrem ao nosso coração, de maneira que a gente consiga percebê-las e transformá-las em ações, em atitudes que venham a ajudar o nosso mundo a evoluir de uma maneira mais rápida. Que o seu amor, que a sua luz, Mestre Jesus, vá de encontro a todos os irmãos mais necessitados
da enfermidade, do desequilíbrio mental ou da falta de esperança por terem se esquecido de Ti, por terem se esquecido do nosso Pai. E que vá de encontro também a todos os nossos irmãos que nas zonas mais obscuras trabalham em prol de retardar o nosso progresso, achando que têm força para tal. Que os corações deles sejam tocados também e que o quanto antes se decidam por retornarem ao caminho do bem, o qual se faz necessário, pois, como já foi muito bem dito, o Senhor nos criou todos para a perfeição, e um dia todos chegaremos lá, cada um ao seu tempo, de acordo com as suas atitudes, escolhas e merecimentos. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja.